Olá, meus amigos. Meu nome é Geraldo Búrigo, eu sou analista de valores imobiliários e consultor CVM. Esse canal ele é 100% focado em ETFs, onde eu te ajudo a construir uma carteira realmente passiva. Aproveita para se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais e ficar por dentro de todas as novidades. Semana passada nós tivemos o anúncio do lançamento do primeiro ETF que replica um ETF irlandês. É o GPUS11, que tem como estratégia replicar a performance do índice S&P 500, que é um índice formado aí pelas 500 maiores empresas americanas. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que são os ETFs irlandeses e comparar o GPUS com outros ETFs que nós possuímos aqui no Brasil que possuem a mesma estratégia, que é replicar a performance do índice S&P 500. Afinal, o que são ETFs irlandeses? ETFs irlandeses não quer dizer que eles investem em empresas irlandesas. ETFs irlandeses, quando a gente fala dos ETFs irlandeses, quer dizer que são ETFs registrados, domiciliados na Irlanda. A Irlanda ela pode ser considerada como uma espécie de paraíso fiscal na Europa, digamos assim. Então as gestoras procuram registrar seus ETFs na Irlanda para aproveitar certas vantagens tributárias e fiscais. Os ETFs irlandeses, eles acabam também replicando diversos índices globais. Então, por exemplo, nós temos ETFs irlandeses que replicam o índice S&P 500, índices globais de ações, índices europeus, de países asiáticos, de países emergentes, índices de renda fixa. Então, ou seja, a gente tem diversas opções de ETFs irlandeses que replicam esses índices globais. Tanto que grande parte dos ETFs irlandeses são formados, ou seja, são criados por gestoras americanas. Ou seja, a própria Vanguard e a BlackRock, que são as maiores gestoras de ETFs do mundo, buscam a Irlanda para registrar seus ETFs e oferecer, digamos, essas vantagens tributárias para os investidores. Aqui é importante entender que os ETFs irlandeses, eles são negociados nas bolsas europeias, ao contrário dos ETFs americanos, que são negociados aonde? Nas duas bolsas, né, dos Estados Unidos, tanto a Nasdaq quanto a Bolsa de Nova York. Então, principalmente os ETFs irlandeses, grande parte deles acabam sendo negociados na Bolsa de Londres. Tá? Então, essa é uma certa confusão que dá por parte de alguns investidores que as pessoas escutam falar dos ETFs irlandeses, mas não sabem como acessá-los. Então, se a gente quiser acessar os ETFs irlandeses, digamos, diretamente, né, investir diretamente nos ETFs irlandeses, a gente precisa acessar uma corretora que nos dê acesso à bolsa, principalmente à Bolsa de Londres, né, as bolsas europeias. E uma das corretoras que fazem isso é a Interactive Brokers, que é uma das maiores corretoras americanas, onde ela nos dá acesso tanto às bolsas americanas quanto às bolsas europeias. Então, por mais que você invista através de uma corretora americana, você consegue acessar os ETFs irlandeses. Já as corretoras mais conhecidas aqui no investidor brasileiro, como a Nomad, a Avenue, o Banco Inter, XP e BTG, elas não dão acesso às bolsas europeias, elas dão acesso somente às bolsas americanas. E os ETFs irlandeses não são negociados na bolsa americana. Então é um detalhe que a gente tem que entender, certo? Da onde que vem, digamos, o acesso aos ETFs irlandeses. Como eu comentei com vocês, os ETFs, por serem domiciliados na Irlanda, eles possuem certas vantagens tributárias e sucessórias, tá? Uma das principais vantagens tributárias que a gente tem é com relação aos dividendos recebidos de empresas americanas. Existe um acordo entre Irlanda e Estados Unidos e os dividendos que são recebidos pelas empresas americanas, eles não são tributados em 30%, são tributados em 15%. Então a gente tem uma redução aí de 50% de imposto sobre os dividendos, o que é um baita de uma economia. Tá? Uma outra vantagem dos ETFs irlandeses é que, como eles estão domiciliados na Irlanda, não se fala de imposto de herança americano. Porque quando a gente investe através do mercado americano, seja na Bolsa de Nasdaq ou de Nova York, os nossos ativos, né, estão domiciliados nos Estados Unidos. Então, quando a gente fala de imposto de herança, né, caso a gente venha a falecer, existe uma tabela, digamos, um imposto que começa a ser cobrado pelo governo americano para valores acima de $60 mil. É uma tabela que começa em 18% e vai até 40%. Então, pelo fato dos ETFs irlandeses não estarem domiciliados nos Estados Unidos e sim na Irlanda, né, a gente elimina esse imposto de herança. Então, essa é uma segunda vantagem que a gente tem com relação aos ETFs irlandeses. Por mais que você acesse os ETFs irlandeses por uma corretora americana, seus ETFs não estão domiciliados, os ativos não estão domiciliados nos Estados Unidos, portanto não se fala de imposto de herança americano.
E os ETFs irlandeses, eles são conhecidos também, né, pela sigla UCITS. O que é essa sigla UCITS? É basicamente um conjunto, digamos, de normas, né, uma legislação europeia para a criação e distribuição desses fundos. Então, normalmente, quando você vê um ticker de um ETF onde tem o UCITS ao lado, quer dizer que ele é um ETF europeu e que ele está dentro dessa legislação europeia tanto para a criação do fundo, né, como para a distribuição do fundo. Bom, agora que a gente já sabe o que são os ETFs irlandeses, vamos dar uma analisada no ETF GPUS11, que vai ser lançado essa semana aqui no Brasil, né, que justamente replica um ETF irlandês. E vamos comparar esse ETF com outras opções que a gente tem aqui no Brasil de ETFs que possuem a mesma estratégia, né, que é replicar o índice S&P 500. Então, se a gente der uma olhada no GPUS11, ele é um ETF da gestora Investo, até foi uma parceria junto com o Grupo Primo, então acredito que o GP aqui provavelmente deve ser Grupo Primo US, né, Grupo Primo Estados Unidos. Então, foi uma parceria entre a Investo e o Grupo Primo para o lançamento desse ETF. Categoria renda variável, índice S&P 500 e o ETF alvo no exterior, ó, VUAA. Esse é o ETF irlandês que o GPUS11 replica. Ele compra cotas do VUAA lá na Irlanda, lá no exterior, né? Não na Irlanda, né? Na Bolsa de Londres, que é onde ele é negociado, esse ETF. Se a gente der observado, a gente tem outras 3 opções de ETFs no Brasil que replicam também o índice S&P 500, que é o IVVB11 da BlackRock, o SPXB11 do BTG e o SPXI do Itaú. Todos eles possuem exatamente a mesma estratégia, porém, se a gente observar, como eu comentei com vocês, o GPUS, ele replica, né, ele compra cotas do VUAA, que é o ETF irlandês, já o IVVB11 compra cotas, né, o ETF alvo no exterior é o IVV, que é um ETF também da BlackRock, é um ETF americano, negociado na Bolsa dos Estados Unidos, tá? O SPXB11 e o SPXI compram cotas do VOO, que é um ETF da Vanguard, também negociado nos Estados Unidos, né, são ETFs americanos. Então a estratégia desses ETFs é seguir basicamente o retorno das 500 maiores empresas americanas, né? E com relação aos custos, né? A taxa de administração primária, o GPUS11, ele realmente é a mais barata. A gente tem uma taxa de administração de 0,18% ao ano, contra 0,23% do IVVB11, 0,2% do SPXB11 e 0,21% do SPXI11. Porém, quando a gente observa a taxa de administração secundária, o que seria essa taxa? Seria a taxa cobrada no ETF-alvo, né? No ETF que eles replicam no exterior, no ETF que eles compram no exterior. Então, se a gente observar a taxa de administração do VUAA, ela é de 0,07% ao ano. Já do IVV e do VOO é de 0,03% ao ano. Então, quando a gente chegar na taxa de administração total desses ETFs, o GPUS vai ter de 0,25%, o IVVB11 0,26%, o SPXB11 0,23% e o SPXI11 0,24%. Se a gente observar também, ó, o IVVB11, ele é o ETF mais antigo, né? Foi criado lá em 2014, já tem 6 bilhões de patrimônio líquido, são 213 mil cotistas. O SPX11 é o caçula, foi criado em 2021, 6 mil cotistas, 154 milhões de patrimônio líquido. Já o SPXI11, criado em 2015, 1 bilhão de patrimônio líquido e 13.519 cotistas. Com relação à tributação sobre o ganho de capital, ela é igual para todos, 15%. Então, quando você efetuar venda das cotas dos ETFs, você vai pagar 15% de imposto sobre o seu ganho de capital, ou seja, sobre o seu lucro. Lembrando que aqui a gente tem que gerar uma DARF, né, para pagar esse imposto, tá? Ele segue a mesma regra de ações, os ETFs, apesar de não ter aquele limite de 20 mil reais por mês, né, mas com relação à DARF, ele segue as mesmas regras de ações. E agora que entra, digamos, a grande vantagem do GPUS, né, a tributação sobre os dividendos. Todos esses 3 ETFs, como eles compram cotas de ETFs americanos, eles recebem uma tributação na fonte de 30%. Tá? Então esses dividendos, quando eles recebem, tá, eles são tributados em 30%. Já o VUAA, ele é tributado somente em 15%. Então essa é a grande vantagem do ETF. Tá? Lembrando que todos esses 4 ETFs são ETFs de acumulação. Eles recebem esses dividendos tributados, o GPUS em 15% e os outros 3 em 30%, e reinvestem automaticamente aqui para você no Brasil. Tá? Se a gente pegar, cara, o último dividendo distribuído, tá, do S&P 500 ficou na faixa de 1,32% ao ano. Então o que eu vou querer mostrar para vocês aqui, né?
qual que é o tamanho dessa vantagem aqui, dessa tributação, dessa redução, né, na tributação dos dividendos de 30% para 15%? Qual que vai ser a diferença de rentabilidade líquida entre esses 4 ETFs pelo fato do GPUS ter essa vantagem tributária com relação aos dividendos? É isso que eu vou apresentar para vocês daqui para frente, para a gente entender qual que é realmente em números, né, qual que é a vantagem do GPUS sobre sobre essas outras 3 opções que a gente tem aqui no Brasil. Mas antes, vamos dar uma olhada, tá? No quê? No índice S&P 500. O que é o índice S&P 500? Eu sei que a maioria de vocês aqui já conhece, mas só para relembrar, ele é um índice formado aí pelas 500 maiores empresas americanas. Às vezes ele tem 502 empresas, às vezes eles têm 498, tá? Então não é exatamente as 500 empresas. Basicamente responde por 80% do mercado americano. Tá, então tem algumas regras para a empresa fazer parte do índice, não é necessariamente o tamanho dela. Então pode ter empresas que tenham, digamos, estejam entre as 500 maiores, mas pelo fato, por exemplo, de não ter lucro líquido positivo nos últimos trimestres, elas não entram no índice, tá? E tem algumas regrinhas. Até o detalhe aqui é não, digamos, até o objetivo aqui, né, não é dar tantos detalhes com relação à construção do índice, mas é só para vocês terem uma ideia, tá? A Tesla, durante muitos anos, ela não entrou no índice, mesmo estando lá nas maiores empresas americanas, porque ela não, digamos, ela não gerava lucro, tá? Depois que ela passou a gerar lucro, ela entrou dentro do índice. Além disso, esse índice ele tem um comitê, onde ele vai definir realmente qual empresa vai entrar ou não com base nessas normas, tá? Então, não é bem assim as maiores empresas e entra dentro do fundo, tá? Tem, digamos, algumas regrinhas ali que as empresas têm que seguir para serem elegíveis, né, a fazer parte do índice S&P 500. Agora deixa eu puxar um pouco de, digamos, de sardinha para os ETFs, né, para a gestão passiva, da eficiência e da beleza que é a gestão passiva. Aqui eu trouxe uns dados interessantes para vocês, para a gente observar as 10 maiores posições do índice S&P 500 em vários períodos da história, né, desde 1985 até 2024. Olha a beleza que é você investir através de ETFs, através da gestão passiva, através de índices. Lá em 1985 e 1990, as 3 maiores posições que a gente tinha aqui no índice S&P 500 era a IBM, a ExxonMobil e a General Electric. Então tu vê que com o passar do tempo as empresas foram evoluindo, novas empresas foram surgindo. E quando a gente compara agora nos últimos 10 anos, né, as 3 principais posições que a gente tem aqui em 2024, vamos lá, é a Apple, a Nvidia, a Microsoft. Lá em 2015 era a Apple, o Google e a Microsoft, né? Então, e a beleza de tu investir e a eficiência de tu investir através dos ETFs de uma gestão passiva é que o índice ele vai se rebalanceando de tempos em tempos para sempre estar exposto às maiores empresas americanas, nesse caso, né, que é a estratégia desse fundo. Então tu não precisa se preocupar se, por exemplo, se a Apple futuramente ela vai quebrar. Vamos imaginar que a Apple surge uma nova empresa de celular, ou o celular fica ultrapassado, enfim, surja outras tecnologias e a Apple perca a relevância que a IBM tinha lá na década de 80 e na década de 90. Automaticamente, aos poucos, o índice vai se rebalanceando e tu tá lá, exposto àquela mudança, digamos, de cenário, né, nova ordem mundial, que seja a palavra que as pessoas gostam de utilizar, né? Então essa é a beleza da gestão passiva. Tu não precisa ficar adivinhando qual que é a empresa, não precisa ficar adivinhando qual que é o melhor momento de entrar e de sair. Tu simplesmente monta tua posição sobre o ETF e ele vai se rebalanceando de tempos em tempos. Agora vamos dar uma olhada no histórico do S&P 500 para mostrar para vocês a eficiência desse índice, né? O que é esse índice. Eu trouxe para vocês 3 gráficos aqui do S&P 500 e comparei com o IBRX. Quem que é o IBRX? Ele é basicamente um índice composto pelas 100 maiores empresas brasileiras, para a gente comparar aqui com o mercado brasileiro. Hoje ele tem uma performance exatamente a mesma que o Ibovespa, tá? Porém até 2014 era diferente, porque o índice do Ibovespa foi mudado em 2014, então a partir de 2014 tanto o IBRX quanto o Ibovespa passam a ter a mesma performance, antes disso não, tá? Mas isso aqui é assunto para outro vídeo, mas só para vocês entenderem por que eu peguei o IBRX. Então, se a gente observar nesse primeiro gráfico, a gente tem um retorno acumulado, tá? Tanto do S&P 500 quanto do índice IBRX desde 1995. Então, aqui eu tenho 30 anos de dados para vocês. Então, a gente observa que nesse período de 30 anos, né, o S&P 500 entregou 9.100% de retorno e o IBRX aqui quase 6.000% de retorno. O que dá mais ou menos no S&P 500 16,27% ao ano, com uma volatilidade de 21% ao ano, e o IBRX nos dá um retorno, né, de 14,64% ao ano, com uma volatilidade de 25% ao ano. Então é um índice bem, digamos, poderoso, digamos assim, né? Ele entregou um baita de um retorno aí nos últimos 30 anos. Tu
ter uma carteira que te entregou 16% ao ano realmente é um baita de um retorno. Lembrando que mais de 97% dos gestores americanos ativos, aqueles que tentam selecionar as melhores empresas, não conseguem bater o S&P 500 em períodos acima de 20 anos. Então, para te ver a eficiência que é de tu investir através dos ETFs, né? Tu vai estar na frente de grande parte desses gestores ativos, tá? Porém, eu trago também alguns dados aqui, tá? Não é o intuito do vídeo, mas só para vocês entenderem. Eu gosto de mostrar sempre dados para vocês, né? Que o S&P 500 também não foi sempre as mil maravilhas. Ele é um índice de ações, ele sofre volatilidade, assim como o mercado brasileiro sofre também, o índice S&P 500 também sofre, certo? Se a gente observar aqui, ó, teve períodos, principalmente entre os anos 2000, 2003 até 2010, o índice IBRX brasileiro entregava retornos superiores ao S&P 500. Quando a gente observa esse gráfico de drawdowns, a gente vê aqui que são o quê? As piores quedas que a gente teve, tanto no IBRX quanto no S&P 500. Todos os dois índices caíram bastante lá em 2008, na crise do subprime. A crise do subprime foi a segunda pior crise da história que a gente teve no mercado americano, depois da crise de 29. Então a gente vê que os dois índices sofreram bastante, tanto o mercado americano quanto o mercado brasileiro, né? Então, por mais que seja um índice altamente eficiente, poderoso, né? Entregou bons retornos, a gente tem que entender que são ações, tem volatilidade, e é preciso realmente ter uma alocação que esteja alinhada com o seu perfil, né? E o último gráfico que eu trago aqui para vocês, ó, que é o retorno anual através de janelas móveis de 12 meses, né? Eu adoro analisar através de janelas móveis, porque a gente tem uma ideia de como ele se comportou ao longo do tempo. A gente observa justamente isso, né? Teve períodos aí que o S&P 500 entregou grandes retornos, depois foi as ações brasileiras que entregaram retornos superiores, né, como a gente pode observar aqui. Depois o mercado americano voltou a entregar grandes retornos. O que a gente observa nesse gráfico aqui? Ó? Não é nem o intuito do vídeo, mas já vou dar, digamos, uma espécie de dica aqui para vocês, né? Olha como a gente tem uma baixa correlação, né, entre ações brasileiras e ações americanas. Quando ações americanas estão indo bem, ações brasileiras estão indo mal. Quando ações brasileiras estão indo bem, ações americanas estão indo mal. Olha como esses dois funcionam junto dentro de um portfólio, né? Fica aqui uma dica quando a gente fala de construção de portfólios, né? Então eu sempre falo para os meus clientes também que não existe bala de prata, existe uma carteira diversificada. E numa dessa, se expor tanto ao mercado brasileiro quanto ao mercado americano pode fazer bastante sentido, até pela essa baixa correlação que a gente observa entre esses dois índices. Bom, agora vamos dar sequência para a gente observar exatamente isso, né? Que é o intuito do vídeo, né? Qual que é a vantagem do IGPUS11 em relação aos outros 3 ETFs que a gente tem no Brasil? Tá, vamos observar o quanto que aquela redução do imposto sobre os dividendos se traduz em rentabilidade líquida. O que eu mostrei aqui para vocês? Vamos lá. Eu peguei aqui nossos 4 ETFs que a gente tem, né? Então eu simulei durante 30 anos aportes anuais de R$60 mil, para a gente ver quanto que a gente iria acumular de patrimônio, tá? Considerando uma rentabilidade bruta de 9% para todos os ETFs, já que eles seguem a mesma estratégia, eu considerei que todos vão ter os mesmos retornos, certo? Rentabilidade bruta igual para todos, tá? Coloquei a taxa de administração total, né, a máxima de todos os ETFs, 0,25 para o GPUS, 0,26 para o IVVB11, 0,23 para o SPXB11 e 0,24 para o SPXI11. E aí agora eu apliquei, como a gente tem um dividendo médio pago aí nos últimos anos do S&P 500 de 1,32, eu apliquei aquela alíquota de 15% para o GPUS, 30% para os outros ETFs. O que eu tenho de rentabilidade líquida agora, depois de ter aplicado esse imposto aí sobre os dividendos? A gente vê que o GPUS ele me apresentou uma rentabilidade líquida, tá? Descontando taxa de administração e descontando descontando o imposto sobre os dividendos, tá? De 8,55% ao ano. Lembrando também, tá, que eu apliquei um spread adicional de 0,3, tá, para todos os ETFs. Esse spread aqui seria basicamente o spread de BDS, que talvez um erro do fornecedor de mercado, alguma coisa nesse sentido, mas como tá igual para todos, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Mas basicamente então, o GPUS ele me apresenta uma rentabilidade de líquida de 8,55% ao ano, o IVVB11 de 8,34%, o SPXB11 de 8,37 e o SPXI11 de 8,36. E o que isso aqui vai me dar a mais de retorno? Vamos lá. GPUS11, ele vai ter um retorno ao ano superior ao IVVB11 de 0,21% ao ano. Esse é o ganho do GPUS, tá, ao ano sobre o IVVB11. 0,18% ao ano sobre o SPXB11 e 0,19% a mais ao ano do que o SPXI11. Então a gente vê que realmente
esse benefício dos dividendos, tá? Ou seja, essa redução de imposto sobre os dividendos, tá? Se traduz numa rentabilidade líquida maior para o GPUS, mais precisamente 0,21% ao ano a mais, quando comparado com o IVVB11, que é basicamente o principal ETF de S&P 500 que a gente tem no Brasil, né? Que é o maior ETF, o maior número de cotistas. Então, realmente é uma diferença bem interessante. E só para vocês terem uma ideia agora com relação a valores, né? O que eu peguei aqui? Como eu falei para vocês, eu tinha feito uma simulação de aportes anuais de 60 mil reais durante 30 anos. Essa diferença aqui, ó, depois de 30 anos, teria dado um valor de 283 mil reais a mais para o GPUS. Então, se tu tivesse dois investidores, um investiu no GPUS, o outro no IVVB, o cara que investiu no GPUS teria um patrimônio líquido depois de 60 anos de 283 mil reais a mais, por ter esse benefício dos dividendos, né, de ter um valor menor, né, na tributação sobre os dividendos. O cara que investiu entre o GPUS e o SPXB teria um patrimônio maior de 243 mil reais, né, para o GPUS, e no caso do SPXI, o cara que investiu no GPUS, né, o investidor que investiu nesse cara aqui no GPUS, teria um patrimônio maior de 256 mil reais. Então a gente observa aqui por essa simulação que essa vantagem tributária dos dividendos, né, de 30% para 15% é realmente bem interessante. Claro, não é um valor extremamente significativo, mas, cara, para quando a gente está investindo por longo prazo, numa carteira de 20, 25 anos, dá um valor até considerável aí no futuro. Então, realmente o GPUS hoje, ele é o ETF que tem a melhor, digamos, eficiência tributária e é o que tem a expectativa de entregar a melhor rentabilidade líquida. Meus amigos, esse era o vídeo que eu tinha para vocês, espero que tenham gostado. A gente observou que o GPUS, ele é realmente o ETF hoje que apresenta a melhor expectativa de entregar a melhor rentabilidade líquida por ter esse benefício na redução do imposto sobre os dividendos, né, de 30% para 15%. Tá? Só que eu vou agora também falar sobre outros pontos que não necessariamente é uma desvantagem, mas digamos que são desafios com relação ao GPUS 11. Porque lembra que eu comentei para vocês, né, o ETF que ele segue, né, que ele replica, é o VUA, que ele é negociado na Bolsa de Londres. E a Bolsa de Londres, né, Londres tem um fuso horário diferente do Brasil. Mais precisamente, no período da tarde, a nossa Bolsa brasileira que está funcionando a todo vapor, a Bolsa de Londres já está fechada. Então a gente vai ter que entender se a gestora, né, se a Investor, ela vai conseguir, digamos, se o formador de mercado contratado vai conseguir manter essa aderência, mesmo quando o VUA não estiver sendo negociado na Bolsa de Londres, já que a Bolsa vai estar fechada. Talvez eles vão ter que utilizar um outro ETF como parâmetro, alguma outra técnica, para conseguir manter a aderência da cota negociada no Brasil, né, com a aderente à cota lá na Bolsa de Londres. Então esse era um dos grandes desafios de a gente conseguir replicar os UCITS, né, que são os ETFs europeus, porque as bolsas europeias elas funcionam num fuso horário muito diferente da Bolsa brasileira. A Bolsa americana ela funciona num horário muito próximo, às vezes é 1 hora, meia hora ali de diferença no começo ou no final do dia, mas a grosso modo falando é muito próximo o horário de funcionamento da Bolsa americana e da Bolsa brasileira. Então esse é um desafio aqui e um ponto de atenção que a gente tem que ter com relação ao GPUS 11, tá? Se realmente vai conseguir manter essa aderência, mas de resto realmente é um produto bem interessante, mais uma opção para o brasileiro, tá? Então, ou seja, quanto mais opções que a gente tiver, melhor ainda. Se essa opção puder realmente apresentar benefícios tributários, melhor ainda. Então a gente observou que por mais que a taxa de administração total seja um pouquinho maior ainda no GPUS comparado aos outros ETFs, pelo benefício tributário dos dividendos, ele entrega uma rentabilidade líquida melhor. Espero que tenham gostado, tá? Se caso tenham alguma dúvida, seja com relação aos ETFs irlandeses ou alguma parte tributária, pode deixar nos comentários aqui que eu vou responder a todos vocês. Um forte abraço.